Como foi criado o 99 Noites na Floresta. Este vídeo contém o conteúdo de mamute congelado. Siga-nos. Você já ouviu falar da coruja de 99 noites na floresta? Gente, esse monstro não é só uma invenção do jogo. Existem documentos e relatos antigos que mostram que algo muito parecido com ela realmente existiu. Olhos negros, fome insaciável, movimentos estranhos. E tudo isso já foi descrito anos antes do jogo ser criado. E o mais assustador, quando a gente conecta o que tá dentro do Roblox com os registros que vem lá dos anos 1950, tudo se encaixa de um jeito tão perfeito que é impossível acreditar que seja apenas coincidência. Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás da coruja e te provar que essa criatura pode ter sido inspirada em fatos reais. Gente, tudo começou em 12 de agosto de 1952, quando o governo americano decidiu instalar um laboratório secreto na região nevada de Coldwood, um vilarejo isolado cercado por montanhas geladas e por uma floresta densa que parecia não ter fim. Oficialmente eles falavam que seria um simples centro de pesquisas climáticas, um lugar para estudar o frio extremos e as mudanças do clima naquela área. Mas o pessoal que morava lá nunca acreditou nessa história, gente. O que o povo via em Coldwood era muito estranho. Caminhões militares chegavam sempre de madrugada, descarregando caixas grandes cobertas por lonas pretas. Soldados armados patrulhavam as estradas de terras e impediam qualquer pessoa de se aproximar do prédio principal. Alguns habitantes do vilarejo contavam que, em certas noites, luzes fortes vinham da floresta, como se algo tivesse sendo testado lá dentro. Outros falavam de ruídos metálicos e gritos abafados, sons que pareciam misturar vozes humanas com algo animal. No começo, as pessoas acharam que era só mais uma base comum do governo, mas aos poucos perceberam que tinha alguma coisa errada, gente, não tinha jeito. Em uma carta escrita em dezembro de 1952, encontrada anos depois, o padre do lugar lá, chamado Richard Hall, ele escreveu basicamente assim: eles dizem que estudam o clima, mas o que vejo são homens de jaleco branco entrando e saindo com jaulas cobertas. Não é ciência, é outra coisa. Algo que não querem que a gente saiba. E, gente, foi em 5 de novembro de 1954 que os primeiros relatórios confidenciais começaram a vazar. Documentos carimbados como ultra secretos mencionavam a captura de uma coruja das neves, uma ave branca e silenciosa que habita regiões congeladas. Mas o objetivo não era observar o animal em seu habitat natural. Eles queriam modificar a coruja, transformá-la em uma outra coisa. Entre os nomes envolvidos estavam o Dr. Henry Crowley e a Dra. Margaret Lowell, cientistas que lideraram uma série de experimentos absurdos. Eles injetaram a coruja com substâncias químicas desconhecidas e realizaram enxertos de DNA retirados de outros animais, como lobos e até primatas. O objetivo era criar uma criatura mais resistente, mais inteligente e, acima de tudo, mais agressiva. E nos diários que o povo encontrou anos depois no porão de Crowlwood, o Dr. Crowley descreveu a experiência de forma assustadora, gente. Ele escreveu assim, ó: os olhos ficaram negros como carvão, incapazes de refletir a luz. As garras cresceram em ritmo anormal, afiadas como lâminas. O apetite não tem limites. Devorou 3 ratos de laboratório em menos de 1 minuto. O que criamos não é mais uma coruja, é algo novo. E, gente, no final de dezembro de 1954, os primeiros sinais de que o experimento tinha saído do controle começaram a aparecer. Caçadores juravam ter visto uma ave gigante sobrevoando a floresta à noite. Outros relataram ter ouvido um grito estranho, diferente de qualquer animal conhecido. O som era descrito como uma mistura perturbadora, algo parecido com o choro de um bebê misturado com o canto de uma coruja. Um dos relatos mais famosos veio de Harry D. Green, um lenhador da região que desapareceu misteriosamente em 1955, mas ele deixou registrado em seu diário as últimas palavras. Dizia assim, ó: enquanto eu cortava madeira, ouvi um som horrível, como se fosse um bebê chorando misturado com o canto de uma coruja. Quando olhei para o céu, vi 2 asas enormes passando lentamente por cima das árvores. Senti um cheiro podre, como carne morta. Corri sem olhar para trás. O diário foi encontrado pela esposa de Harold ao lado da cama, depois que ele nunca mais voltou para casa. A criatura passou então a ser registrada oficialmente nos documentos internos do laboratório como Projeto K-52. A sigla fazia referência ao ano de 1952, que foi quando o laboratório foi inaugurado. E a letra K era inspirada em Kikon, uma antiga lenda africana que falava sobre aves noturnas gigantes que traziam doença e morte. Os próprios cientistas, gente, eles comparavam o que eles tinham criado com uma criatura da lenda. Um dos papéis confidenciais descrevia o seguinte: sujeito extremamente agressivo reage a qualquer movimento brusco, apresenta comportamento
isolamento territorial, mantém fome constante e dependente da quantidade de alimento oferecido. E, gente, é exatamente o mesmo tipo de comportamento que a gente vê hoje na coruja dentro de 99 noites na floresta. Mesmo tentando manter o segredo, era impossível esconder os sinais, gente. Moradores relatavam que, de tempos em tempos, penas brancas manchadas de sangue apareciam espalhadas pela neve. Animais da região, coelhos, raposas e até cachorros domésticos, começaram a desaparecer sem deixar rastro. E sempre que isso acontecia, os soldados aumentavam a vigilância em volta do laboratório. Os rumores ficaram tão fortes que, em janeiro de 1955, alguns jornais locais tentaram investigar. O jornal Coldwater Times chegou a publicar uma nota curta dizendo: moradores assustados relatam criatura voadora rodando a floresta. Autoridades negam e dizem que é apenas superstição. Mas, gente, dias depois, o jornal foi silenciado. O editor principal, George Whitman, abandonou o cargo de repente e nunca mais quis comentar sobre o assunto. E assim nasceu a primeira versão da coruja monstruosa. Ela não era mais um animal comum. Era o resultado de experimentos proibidos que misturavam ciência e crueldade. Nos relatórios, os próprios cientistas admitiam que tinham perdido o controle. O projeto K-52 não era só um teste, era o nascimento de uma lenda viva. Uma criatura que muitos acreditam até hoje ter sido a inspiração direta para a coruja que a gente conhece em 99 Noites na Floresta. A partir de janeiro de 1955, os moradores de Coldwood começaram a relatar sons estranhos vindo da floresta. Não eram barulhos comuns de animais noturnos não, gente. E também não era o canto de corujas ou o uivo de lobos que eles já estavam acostumados a ouvir. Era algo mais grave, mais perturbador, como se fosse uma mistura impossível. Um choro humano prolongado misturado com gritos de animal. Alguns descreviam como o choro de um bebê que de repente se transformava em um rugido abafado. Outros diziam que lembrava o lamento de alguém pedindo socorro, mas que ecoava no ar como se viesse de cima do céu. O detalhe mais assustador é que quem ouvia esse som misterioso no meio da noite, no dia seguinte ficava doente sem explicação, sumia de repente ou simplesmente nunca mais era visto. Era como se o grito da criatura tivesse um poder estranho sobre as pessoas. Vários registros policiais da época falavam de desaparecimentos que nunca foram solucionados. Além do som, outro detalhe era sempre lembrado nos relatos: o cheiro. Um cheiro insuportável, descrito como carne podre misturada com fumaça de óleo queimado. Alguns diziam que o cheiro era tão forte que chegava a causar vontade de vomitar antes mesmo da criatura aparecer. Era como se aquele fedor fosse um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Em fevereiro de 1955, o fazendeiro Errol Donovan escreveu no seu caderno que encontrou dezenas de galinhas mortas no galinheiro, todas com marcas profundas de garras. Ele contou que durante a madrugada ouviu um barulho de asas batendo e um grito agudo que não parecia de nenhum animal que ele conhecia. Dias depois, Donovan desapareceu no caminho para a cidade vizinha. Seu cavalo foi encontrado sozinho, ainda preso à carroça, mas do fazendeiro nunca mais houve sinal. Na mesma época, dois caçadores locais, Thomas McKay e Albert Head, afirmaram que enquanto eles montavam um acampamento na beira da floresta, eles ouviram passos pesados entre as árvores. E quando eles iluminaram com as lanternas, eles viram uma figura branca, enorme, com olhos escuros que refletia a luz, como dois buracos sem fundo. A criatura não atacou, só observou de longe, até soltar um grito ensurdecedor e desaparecer voando. Eles correram desesperados para o vilarejo e nunca mais voltaram para caçar naquela região. Esses acontecimentos começaram a espalhar o medo em Coldwood. Famílias inteiras evitavam sair de casa à noite. Crianças eram proibidas de brincar perto da borda da floresta. O vilarejo, que antes vivia em paz, agora respirava tensão e paranoia. Sempre tinha a sensação de estar sendo observado, como se algo tivesse à espreita, esperando o momento certo para atacar. Mas o evento mais marcante aconteceu em 3 de junho de 1956. Nessa data, um pequeno avião caiu nas redondezas da floresta, durante uma forte tempestade de neve. Dentro do avião estava uma família inteira que viajava de Nova York para Seattle. Os pais morreram no impacto, mas os corpos das 4 crianças simplesmente nunca foram encontrados. O mais estranho é que militares chegaram primeiro ao local do acidente, antes mesmo das equipes de resgate. Eles cercaram toda a área e impediram qualquer investigação independente, e recolheram os destroços rapidamente. Relatos de moradores diziam que os soldados agiam de forma nervosa, como se soubessem exatamente o que estavam procurando. Alguns afirmaram ter visto grandes caixas de madeira sendo retiradas do avião e levadas em direção ao laboratório escondido em Coldwood. Nos dias seguintes, a floresta parecia ainda mais viva. Moradores juraram ter visto figuras estranhas rondando as cercanias do laboratório. Homens encapuzados que só apareciam à noite, vigiando quem se aproximava demais. Outros diziam ter visto uma ave branca gigantesca sobrevoando a área. Isso durante a madrugada, sempre em silêncio, exceto pelo momento em que soltava o seu
grito característico. Uma das testemunhas, que é a professora Linda Harris, ela contou em entrevista anos depois: eu vi com meus próprios olhos, aquilo não era uma coruja comum, as asas eram enormes e quando ela passou por cima de mim, o vento quase me derrubou no chão. Era como se estivesse caçando. Eu nunca vou esquecer aquele olhar escuro, vazio. Foi como encarar a própria morte. Gente, olha as ideias, irmão. Tá repreendido. E, gente, o caso do avião se tornou ainda mais misterioso quando os jornais da época tentaram noticiar o desaparecimento das crianças, mas todas as reportagens foram retiradas de circulação rapidamente. Apenas pequenas notas em jornais locais mencionaram o acidente sem dar detalhes. O silêncio do governo só aumentou as suspeitas de que algo maior estava acontecendo. E aqui tá a conexão direta com o jogo. Em 99 Noites na Floresta, existe um avião destruído no meio do mapa e cartazes espalhados que falam sobre crianças desaparecidas. Os desenvolvedores podem até dizer que é só parte da narrativa do jogo, mas quando a gente coloca lado a lado com os registros de Coldwood em 1956, a semelhança é assustadora demais para ser coincidência, gente. O povo de Coldwood acreditava que as crianças nunca foram realmente perdidas no acidente, mas levadas para dentro do laboratório. Alguns diziam que elas foram usadas como cobaias em novos experimentos, talvez até conectadas de alguma forma à própria criatura coruja. Outros afirmavam que era a própria coruja que tinha levado os corpos, atraída pelo cheiro do sangue no local da queda. E, gente, seja como for, depois do acidente, os sons na floresta ficavam ainda mais constantes. Os desaparecimentos aumentavam e o medo se espalhou de vez. O que antes era apenas boato se transformou em um terror coletivo. A cada noite, mais pessoas relatavam ouvir um choro estranho ecoando entre as árvores. E muitos acreditavam que a criatura estava cada vez mais próxima das casas do vilarejo. Coincidência? Parece impossível. E aí, gente, em fevereiro de 1957, 2 caçadores locais, conhecidos na vila como Irmãos Miller, relataram ter encontrado algo que mudou para sempre a forma como Coldwood via a floresta. Eles estavam seguindo pegadas de alces na neve quando se depararam com um rastro incomum. Penas brancas, enormes, manchadas de sangue fresco. O rastro levava até uma cabana abandonada, de madeira apodrecida, onde dentro encontraram um verdadeiro cenário de terror. Naquele lugar esquecido, entre móveis quebrados e paredes cobertas de mofo, havia anotações escritas à mão. Eram folhas amareladas com desenhos mal feitos e frases curtas que descreviam o comportamento de uma criatura. Entre as anotações estavam palavras que gelaram o sangue dos caçadores. Estava escrito coisas como: odeia movimentos bruscos, vive no templo de gelo, sempre com fome. E, gente, tudo isso era acompanhado de gráficos estranhos e símbolos geométricos, como se fosse um estudo científico misturado a algum tipo de ritual. Essas descrições lembraram exatamente o que hoje a gente vê no jogo 99 Noites na Floresta, o que reforça ainda mais a ligação entre a criatura criada no laboratório e o monstro que assombra as noites digitais dos jogadores. Os irmãos Miller nunca mais voltaram para caçar. Eles entregaram os papéis ao xerife local e juraram que nunca mais iam falar sobre aquilo. As teorias começaram a crescer rapidamente. Alguns diziam que uma das 4 crianças desaparecidas no acidente do avião em 1956 poderia ter sido usada como cobaia junto da coruja, criando uma fusão monstruosa. Essa explicação faria sentido para justificar por que alguns moradores, ao ouvirem o grito da criatura, afirmavam reconhecer traços de voz humana misturados ao som da ave. Outros acreditavam em algo ainda mais perturbador, que um dos próprios cientistas do projeto K-52 tinha enlouquecido e se oferecido para ser parte do experimento, unindo seu corpo ao da coruja e dando origem ao monstro que a gente conhece hoje. Tem até relatos de que, em março de 1957, moradores viram figuras mascaradas rondando a entrada da floresta. Eles vestiam roupas escuras e andavam sempre em grupo, como se estivessem vigiando quem tentasse chegar perto demais. Alguns acreditam que eram cultistas, seguidores do monstro, enquanto outros tinham certeza de que eram os próprios cientistas sobreviventes, tentando esconder os erros que haviam cometido. Nesse mesmo ano, uma professora chamada Mary Collins relatou no seu diário pessoal que durante uma caminhada ao entardecer, ouviu passos atrás dela. E quando ela se virou, ela viu uma figura alta, encapuzada, observando ela em silêncio. Atrás da figura, pairando sobre as árvores, ela disse ter visto 2 asas brancas gigantescas se abrirem lentamente antes de desaparecerem na escuridão. A Mary nunca mais falou sobre esse assunto em público, mas as suas anotações foram encontradas anos depois em um baú escondido na escola onde ela dava aula. Em 1958, a situação ficou insustentável. Os desaparecimentos aumentaram e relatos de ataques começaram a se multiplicar. Fazendeiros encontravam seus animais mortos pela manhã, todos com marcas de garras profundas e sinais de terem sido parcialmente devorados. O cheiro de carne podre já era conhecido por todos do vilarejo, e quando alguém sentia aquele fedor
corredor vindo do vento sabia que a criatura estava por perto. Teve até mesmo o caso de um grupo de jovens que, desafiando os avisos dos mais velhos, decidiu acampar na beira da floresta. Naquela noite, 3 deles desapareceram. O único sobrevivente, chamado Peter Leonson, voltou correndo para a cidade em estado de choque. Ele mal conseguia falar, mas repetia sem parar a mesma frase. Os olhos eram só olhos negros me olhando no escuro. O Peter foi internado em um hospital psiquiátrico e nunca mais se recuperou completamente. A pressão da comunidade sobre as autoridades aumentava. Os moradores queriam explicações, mas o governo insistia em dizer que tudo não passava de ataques de lobos ou ursos. Até parece, né, gente? Só que ninguém acreditava. Afinal, desde quando lobos derrubam árvores inteiras ou deixam penas gigantes espalhadas pelo chão? E, gente, finalmente, em 1959, o governo declarou oficialmente a floresta de Coldwood como área proibida. Placas foram espalhadas alertando que a região estava infestada de animais selvagens perigosos. Guardas armados passaram a vigiar os acessos e qualquer pessoa que se aproximasse demais era escoltada de volta para a cidade. A explicação oficial falava em medidas de segurança por conta da vida selvagem, mas quem morava lá sabia a verdade. O perigo real não vinha de lobos, ursos ou raposas. O verdadeiro terror era a criatura nascida dentro do laboratório, o resultado dos experimentos que nunca deviam ter acontecido. E, gente, olha como tudo se conecta com o que a gente vê hoje dentro do jogo 99 Noites na Floresta. A coruja digital odeia movimentos bruscos, exatamente como que estava descrito nos papéis encontrados na cabana. Vive no gelo, assim como a criatura real que habitava o chamado Templo de Gelo, que foi relatado nos estudos secretos. Tem uma fome insaciável atacando qualquer coisa viva ao seu redor e, acima de tudo, carrega todos os sinais de ser fruto de um experimento científico sombrio. Tudo bate com os relatos que surgiram há mais de 70 anos, gente. Não me parece coincidência. Parece uma história real que sobreviveu escondida no tempo e que, de alguma forma, encontrou um jeito de reaparecer dentro de um jogo do Roblox. Agora me diz você acha mesmo que isso tudo é só coincidência? Ou será que os criadores de 99 Noites na Floresta se inspiraram em arquivos antigos e histórias que o governo tentou esconder? Porque quando a gente junta tudo, é impossível dizer que não faz sentido, gente. Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever. Eu tô falando sério, se inscreve, doido. Por que você vai assistir o vídeo, você gosta do vídeo, você gosta do canal, não se inscreve? Se inscreve aqui, vira um mamutinho, bora!